Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Hoje o nosso podcast ganha corpo com mais uma mulher. A gente tem uma convidada muito especial, Isabela Carletti, que é bailarina, foi bailarina durante muitos anos, é professora de dança, é pesquisadora do tema e muitas outras coisas. Isa, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de ter mais uma mulher aqui hoje com a gente. Tudo bem com você? Ai, Dani, obrigada. Também estou muito feliz, tudo bem. Oi, gente, oficialmente. O pessoal que está ouvindo a gente, Oi. Ale, Felipe, Ide. Eu falei antes de a gente começar a gravar, mas eu vou falar de novo que é muito importante estar aqui. Eu me emocionei antes, me emocionando de novo. Eu tive meu diagnóstico recente e ouvir vocês todo dia é um aprendizado, uma discussão, uma briga interna, uma briga com vocês, sem que vocês saibam. E é isso. É sempre muito, muito bom. Eu espero poder fazer um episódio bem legal também. Obrigada. Sim, Gente, até que enfim, olha, até que enfim vão ser 9 anos de balé que eu vou usar agora nesse episódio. Aí Nossa, você Dani, troca de figurinhas aí. Verdade. Eu acho que, assim, talvez você fique mais chateado do que feliz. Mas a gente vai ressignificar, que é o mais importante. E aí, quem mais, meninos? Nossa, queria dar bom dia aqui, não dei meu bom dia. Bom dia e muito feliz aí com a sua presença. Adorei a fala inicial e acho que vai ser um episódio incrível. Terceira da bom dia. Bom dia, Isa. E te falar que eu tô muito feliz. Eu amo dança, é a expressão artística que depois da música mais me toca. Eu danço loucamente, mexo muito o meu quadril. E isso é muito estranho, assim, entre homens, porque é uma expressão muito nata, sabe? E eu sempre fico num limbo, assim, porque os dançarinos não gostam, porque eles se exibem demais. E os outros também não, entendeu? Porque aí eu sempre fico nesse meio termo, mas aí eu acabo dançando chuveiro. É só botar, eu sou o pior dançarino da história. Assim, eu ganho prêmios desde os 13 anos, assim, reconhecido em todos os ambientes que eu vou como o pior dançarino. Sou muito bom em ser ruim em dança. Mas eu gosto de me mexer. Isso que eu te perguntar, você é feliz se mexendo? Eu sou feliz, mas depois eu descobri a explicação que eu pareço uma pessoa com dor de barriga, como uma definição de dança por duas pessoas que não se conheciam, acho que definiu minha dança de modo diferenciado. Entretanto, eu acho que no futuro vão ver minha dança e falar, caraca, esse cara aí criou um novo método Visionário. inacreditável, visionário. Nó, que doideira essa sua pergunta. Eu acho que não tem ninguém que precisa julgar a dança de ninguém. A dança não tem dono. Seu corpo é o seu corpo e você tá muito bem, maravilhosamente. É isso que eu falo. Ai, não sei dançar. Eu falo, que legal, parabéns. Eu também não sei dançar todas as coisas que existem no planeta. Mas se eu tô feliz, é o que importa. Eu brinco que Não, eu sei total. dançar axé e música eletrônica, que é basicamente ficar pulando com o braço pra cima. Essa eu danço benzão. Maravilhoso. Você lembra da lamba aeróbica, gente? Lembro, aeróbica. Beto Barbosa também. Toda vez que alguém fala isso, eu lembro de lamba aeróbica. Meu Deus, Lamba aeróbica. maravilhoso. É que você não era nascido ainda, Id, eu acho. Talvez não. É, por isso que o O Diogo Ale, e tá Ale tentando fala. entender o que Dá diabos é lambada. isso, né? Eu, Ah, na lamba hora, aeróbica liguei depois com da lambada. Zumba. Isso, Não, são coisas diferentes. Mas o que eu ia dizer pra você, Id, que quadril, ele existe para mexer, né? Na verdade, é para isso que ele existe. Então, essa questão do quadril solto, tem muitas danças que os homens precisam que os quadris estejam bem soltos, e isso é uma questão de gênero, basicamente, né? Porque o corpo da gente não tem... O quadril, ele é uma articulação, ponto, e o que a gente faz com ele é uma questão de gênero, uma imposição social. Então, se você quer mexer seu quadril, maravilhoso. Menos um pouco de dor na lombar. E você falou assim, você é feliz quando você dança? E normalmente, assim, minha resposta sempre seria, eu sou muito intenso, tem dias que eu sou, dias que eu não sou. Mas quando você me perguntou, na hora eu falei, caramba, brother, eu sou. Tipo, no chuveiro, quando eu tô dançando, ouvindo música pop, eu sou muito feliz, eu me sinto muito libertado, até fiquei meio emocionado, assim. Porque é algo que eu me reprimo muito, eu sei que tá super conectado a isso, e às vezes eu consigo me soltar. E agora eu tô nesse embate, assim, né, porque o mundo é grande, mas eu sigo girando. E eu acho, Id, que assim, quando a gente tá feliz fazendo alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é nem um pouco demagogia, tá? É só porque Não, que isso? eu acredito realmente.
quando a gente está feliz fazendo alguma coisa, tá tudo bem em qualquer lugar, assim. Então, assim, as pessoas ao seu redor, se você dança dentro de casa, se você tá, do nada você tira a sua parceira para fazer um giro qualquer. Você tipo, oi, bom dia, te amo. Aí gira a pessoa assim, a pessoa fala, ai meu Deus, o que aconteceu? E é só um giro que você tá apenas. Então, eu acho que a gente não precisa encarar o movimento sempre como um processo complexo de estudo, de dança, enfim. Eu acho que tem a ver com isso, mas quando a gente se propõe a fazer algo de si mesmo, sabe? Isa, você está trazendo uma questão que me faz pensar que a dança tem essa dimensão, que é para si, mas pode ser para o outro, né? E aí a dança que a gente faz em silêncio, que nem o Id está comentando, né? Que dança no chuveiro e tal. Eu também gosto de dançar em casa sozinho, geralmente eu até prefiro. Danço também em grupos, em balada, em show, essas coisas, só que é muito diferente, assim. E eu lembro quando eu era mais jovem que tinha muita coisa de performar a dança e ficar tentando dançar divertido e dançar bem, né? Vamos falar assim, entre aspas, para que todo mundo fale, uau, como você dança legal e tal. Só que, para mim, a energia dessa dança que você faz em conjunto e com os outros é pode ser muito interessante, mas tem esse lado da performance que pode deixar num lugar que esvazia um pouco dessa afetividade outra que eu experimento quando eu tô dançando sozinho. E eu queria só colocar uma questão que o meu diagnóstico da minha neurodivergência está totalmente intricado com essa questão da dança, porque no começo da pandemia eu dançava, eu chamava isso de dança, hoje eu chamo de steaming, mas eu chamava isso de dança, todo dia depois que acabava o trabalho, mais ou menos entre 1h30 e 2 horas, para conseguir me autorregular. E eu comecei a falar isso para as pessoas, falava, cara, não sei o que está acontecendo, mas estou precisando dançar todo dia. E aí isso virou uma necessidade, virou uma repetição, e eu comecei a falar, cara, o que está acontecendo? E me ajuda muitíssimo, porque eu faço isso ainda hoje, assim. E aí tá totalmente relacionado. Só ficava falando, tô dançando, dançando, dançando. Depois eu entendi que isso era uma estimulação sensorial, ok, ouvindo música, mexendo meu corpo e tal. Mas isso é uma das questões que me fez pensar, cara, eu ritualizei isso de tal maneira, isso se cristalizou no meu cotidiano de tal forma que isso aqui tem uma importância e que entrou e preencheu o critério ali daquela coisa das rotinas e tal. Então só para dizer que tem essa dimensão na minha história, por exemplo. E é uma dança que eu faço sozinho, lá trancado no meu banheiro na frente do espelho, que eu fico fazendo esses movimentos e que eu não sei se eu quero um dia performar isso ou mostrar isso dessa maneira para outras pessoas. Então, como que você vê também essa questão dessa diferença entre essas duas dimensões, da dança que a gente faz para si, da dança que a gente faz para o outro? E eu queria ouvir um pouco da sua história também, como foi que você se descobriu dançarina, bailarina, como que foi essa sua carreira, essa sua história com a dança? Tá, o que vocês querem primeiro? Um autorrelato choroso ou vocês querem a história da dança no processo histórico social? Vai no seu coração, vai na hora. Vai nessa As ordem. duas são legais, entendeu? Eu fiquei meio assim agora. Tá bom. Então eu vou contar um pouquinho de mim, que eu acho mais fácil, e aí depois, como eu falo um pouquinho sobre essas coisas da pesquisa, aí eu chego lá no finalzão. Momento Wikipédia. Isso. Eu comecei a dançar com 5 anos de idade, porque eu já nasci uma criança agitada, né? Entre aquelas todas aspas que a gente consegue dizer de agitado aqui nesse podcast. E aí, eu sempre passei por muitos médicos, inclusive criança, assim. Minha mãe tinha um pediatra um cara muito saudável, assim, que enxergava a infância de um jeito muito, muito bonito, muito saudável, muito possível, sabe, para as pessoas existirem nas suas complexidades, assim. E ele falava assim, põe essa menina pra gastar energia. E aí, quando ela foi entrar na escola, faz um teste de cabeça nela, que foi o que aconteceu. Então eu comecei a dançar com 5 anos, na escola, numa aula que era contraturno. E eu me lembro que eu dei muita sorte também, porque era um tipo de dança muito livre. Eram alguns temas relacionados à infância. Eu lembro que eu dançava muito coisas da Turma da Mônica. E eram coreografias que até hoje eu me lembro, assim. É muito, muito doido, né? Essa questão da afetividade, que é uma coisa importante da gente dizer. Se eu conseguir lembrar de dizer sobre isso daqui a um tempo, eu estou escrevendo. Mas, enfim, eu até lembro disso. Eu acho que vocês também podem lembrar de coisas da infância de vocês, assim, muito caras para vocês. Tipo, uma musiquinha, uma passagem, em qualquer coisa, assim. Então, para mim, tem essa memória. E ela é importante porque foi o que eu me tornei adulta, né? Então, eu comecei lá com 5 anos e eu tive vários poderes de escolha, isso é importante dizer, e eu escolhi isso. Vamos chegar nessa parte também. Enfim, aí eu comecei a ver essa dança na escola, aí eu parei um tempo, aí eu fui fazer teatro, era bem pequena também, fui fazer teatro,
Aí acabou o teatro, depois... Aí nesse tempo eu cantava no coral da igreja, então eu fui... Osana Rei, Osana Não. As minhas músicas eram... Aí não vou saber cantar, mas não tinha essa. Tudo bem. Achei impositivo, não tinha essa. Eram outras, mas eram muito legais também. Posso fazer uma lembrança disso? Não vou conseguir, gente. Eu não vou conseguir fazer uma linha cronológica. Não, fala, por Vai favor. tranquilo. Não se normotipifique. Falei do negócio da igreja e foi muito legal, porque nós éramos um coral de crianças e adolescentes, né? E aí, de vez em quando a gente cantava uma coisa muito legal que o padre gostava muito, ele ficava ouvindo, né? Lá da casinha dele, né? Ele trazia picolé pra gente, era muito bom. Era melhor hora. A gente sabia, meu Deus, a gente arrasou muito, ganhamos um picolé daqui bom. Alô, que bom, patrocina nós. E aí, depois eu voltei, eu fiz balé, isso era uma dança mais livre, né? A gente chamava de balé porque é um nome genérico. Depois eu entrei realmente no balé clássico. E aí no balé clássico eu era muito pequena ainda, tinha 9 anos. E como eu tinha muita facilidade, eu muito rápido comecei a dançar na sapatilha de ponta. E foi uma coisa muito... Eu entendo hoje, vendo de fora, que era uma questão de facilidade e técnica, então punha a criança e estava tudo bem, porque eu daria conta. Mas eu não tinha ainda musculatura formada, eu não tinha maturidade, principalmente, né? Eu era uma criança de 9 anos com uma responsabilidade dentro da dança grande, assim. E aí eu parei porque, obviamente, eu fui TDAH, por isso que eu apanhei da professora de dança. Na verdade, eu era uma senhora, uma senhora mais idosa, né? Ela andava de bengalinha, enfim, já era aquela professora da professora da professora, né? Aquela entidade, professora da professora da professora. E aí era um ensaio. É que a Hebe tem uma conotação legal. Eu vou chegar na parte que você vai entender porque não é. Entendi. Isa, só uma questão aqui para literalidade autista. Quando você falou que você apanhou da sua professora no sentido figurado, você apanhou mesmo? Eu vou contar. Ah, tá. Eita. Talvez seja literal, né? Bora, vamos. Oi, eu tenho que responder essa pergunta? Não faça isso comigo. Não pode mandar uma pergunta assim no meio de um relato, senão eu é que eu mandei o chat, perdão. Tá, é que às vezes eu escrevo no chat de onde pra você falar a pra pergunta ele. que o Di fez. Olha a pergunta profunda que ele faz pra ela. Desse sistema solar que eu estou aqui no meu Isa, final. desculpa. É que às vezes eu vou mandando coisa no chat pra todo mundo saber que são perguntas que qualquer um pode falar a qualquer momento, sabe? Tá bom. Porque eu fiquei muito... Em que lugar você tá passando do Brasil, sabe? Se é no Nordeste, se é no Sul, é no Sudeste? Tá onde que é? É de Minas. Melhor país do Brasil. Nossa, é demais. O melhor país do Brasil é ótimo, né? Fora outras questões, não tem tanto. Tem algumas questões que não. País de Guimarães Rosa. Bora. Da professora. Aí, então, assim, era um ensaio para uma apresentação final, né? E aí a gente tinha que fazer um por debras. Dani, você quer dizer o que é isso? Por debras? Você sabe que eu não sei o que é? Não Depois tem problema, ótimo. Maravilhosa, que bom que você não sabe. A gente tem que só subir um braço. A gente não sei se as pessoas não estão vendo nós, mas assim, o braço tem que passar por cima da cabeça, assim, ó, redondinho, fazendo tipo um semicírculo redondinho por cima da cabeça. E aí era para fazer com o braço direito. E eu tava o quê? Com 9 anos, TDAHzando, viajando em qualquer situação da vida, passando no braço esquerdo, várias vezes. Aí todo mundo, o braço direito, eu lembro umas 3 vezes gritavam, braço direito, braço direito, braço direito, e eu lá, braço esquerdo. Aí essa professora chegou, professora, eu tinha uma aluninha que falava assim, é a coisa mais linda do planeta. E aí ela chegou na minha frente, pegou a bengala dela, deu na cabeça assim, põe, braço direito, menina! E aí eu dei uma acordada. Então você apanhou mesmo, né? Literalmente. Sim, eu falei, uai, gente. Uma bengalada. Entendi. E aí passou, eu não tinha me dado conta do que tinha acontecido, porque eu tava só viajando, e não é só porque sou TDAH, né, gente? Toda criança tem esse momento de viajar, e normal, coisa mais comum do mundo, né? Se você é criança, você vai viajar, e é isso. Então, por isso que eu falei da responsabilidade, sabe? Que eu não tinha ainda, nesse sentido dessa maturidade. Responsabilidade eu tinha, que eu gostava muito. Eu não tinha a maturidade para viver esse momento dessa forma. Tem uma rigidez mesmo, né? No balé clássico. Eu também passei por isso, assim. Vejo isso na professora, na mãe da professora.
um pouco essa rigidez, né? Era meio militar, praticamente. Uhum. É uma coisa que, se a gente pegar nesse ponto, Dani, a gente vai muito longe. Acho que não vai ter um episódio que cabe, assim. Porque Sim, realmente é uma estrutura de poder, né? Estrutura de poder burguesa, enfim, né? E por aí vai. sim. Então, enfim. Aí eu saí do balé porque eu apanhei, aí eu voltei para a primeira escola de dança que eu tinha ido. E nessa eu fiquei o resto da minha vida inteira. E eu fui muito feliz nessa escola. Eu acho que porque eu tinha uma regularidade, era 2 vezes por semana, então hoje eu entendo que também era uma rotina que me ajudava a me regular, né? Porque quando eu não saía para ir para aula de dança, eu saía para a rua, para o centro da cidade, que no interior a gente chama de cidade. Ah, lá na cidade. Aí era o centro da cidade. Então eu ia dar umas voltas. E aí, depois. E no terceiro ano da faculdade, eu já tinha feito vestibular seriado, né? Que a gente fazia na época. Eu não lembro se eu tinha o Enem. Não me lembro se eu fui a primeira. Gente, não sei, acho que o Enem vem depois de mim. Mas enfim. O vestibular seriado eu já tinha passado na faculdade que eu queria. Eu prestei para História. Então, no segundo ano do ensino médio, eu já tinha passado, eu tinha ponto de corte para passar, né? E eu não sabia que existia faculdade de dança. Aí, uma excursão da escola levou a turma para Viçosa, que foi onde eu formei, interior de Minas, na Universidade Federal de Viçosa. E como eu falei assim, eu não vou sair de Juiz de Fora, que é a cidade de onde eu venho, né? Não vou sair de lá, vou ficar... Você é de Juiz de Fora? Que foi essa manifestação, Id? Porque ela tem uma coisa de música muito importante, né, Id? Tem os festivais Exatamente. muito importantes lá. É uma cidade bem cultural. E aí... Eu não fui, porque eu falei, vou ficar por aqui mesmo, não tenho condições de ir, nada vai acontecer, né? E aí essa minha amiga, ela também fazia dança comigo, ela não se formou, ela hoje é médica. Eu falei assim, tem faculdade de dança. Eu falei, o quê? Mentira. Impossível. E aí eu fiquei nessa. Eu passei também em Educação Física na UFJF e fiz o vestibular para Viçosa, passei também e ingressei. E foi muito bom nessa época, porque assim, eu comecei a faculdade em 2006, né? Uma faculdade de dança desconhecida para mim, que estava nesse meio há muito tempo, e para minha família, as pessoas ao meu redor, assim. Eu acho que ter o apoio da minha mãe na época, que só entendeu como, ok, uma profissão, vai, seja feliz, foi muito importante, porque eu pude viver realmente essa situação como uma escolha afetiva e não como uma escolha extremamente profissional, né? Exatamente assim, você precisa ser um profissional. Porque, obviamente, se eu fizesse educação física, eu poderia ter outras possibilidades, né? Porque você se formar artista e trabalhar artista, no Brasil, é uma coisa muito difícil, né? Eu posso dizer dos dias de hoje, mas eu sei que outras pessoas podem dizer de outros tempos, né? Até hoje O Id se manifestou aí, você quer falar alguma coisa, Id? Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que sua mãe te apoiava. Você sentia que ela te apoiava mesmo ou era meio aquela coisa tipo assim, ela é diferente, não tem o que fazer? Porque minha mãe, ela me apoiou muito tempo, mas sempre aquela coisa assim, ele tá fazendo música, aí sempre vem aquela pergunta, mas filho, você fala tão bem, você nunca pensou em ser advogado? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer a faculdade. Não, ela apoiava. Eu acho que isso nunca foi uma questão, assim. Nunca houve uma outra possibilidade de eu ser o que eu quisesse. Eu poderia ser o que eu quisesse. Eu teria, obviamente, com muita responsabilidade, né? Eu fui criada de forma muito autônoma. Depois, agora eu tenho venho a descobrir que minha mãe talvez também fosse uma pessoa neurodivergente, então essa autonomia passou até por uma questão de, tô dando conta das minhas coisas aqui, você é uma criança que dá conta aí, então dá conta aí, enfim. E eu queria só aproveitar e fazer um comentário nesse sentido, Isa, pensando aqui no nosso público neurodivergente também, que a maior parte das pessoas tende a pensar que a gente vai escolher profissões daquela coisa de tecnologia, informática, engenharia, coisas mais nerd, assim, né? E pensar que pessoas com alta capacidade intelectual vão escolher uma profissão que usa o corpo como linguagem, assim.
E isso faz parte, sim, também, a destreza corporal, a habilidade que a gente pode ter de coordenar os movimentos. Como você falou, você era muito sutil nos seus movimentos desde pequena, você tinha esse controle, você tinha essa destreza, né? Então é interessante porque muitas vezes as pessoas acham que, assim, se você é bom de educação física, você não é bom de matemática, né? Uma ideia meio preconceituosa que as pessoas possam ter ali. E é interessante deixar isso claro também, que não, a destreza motora também faz parte das altas habilidades. E eu acho, Ale, assim, isso é uma coisa que eu ia entrar quando a gente falar sobre os diferentes tipos de dança, assim. Dançar, estudar dança, é estudar física, porque basicamente é o corpo em movimento no espaço. Então, assim, eu poderia fazer 1 milhão de aulas de física na escola, obviamente que eu não sei decorar fórmulas, enfim, mas assim, basicamente é isso. Dançar é estudar o corpo no espaço. E isso requer uma coisa muito complexa, que são os processos da física e, dentre outros, processos históricos, filosóficos, biológicos, tudo, né? É uma forma de existência. Então, não é só um estilo, um jeito de fazer uma coisa, é uma forma de existência, né? Então, ela tem toda a sua complexidade e eu acho que é esse estatuto do conhecimento que a gente coloca, né? Eu posso dizer do mundo ocidental, porque eu não conheço como outras culturas lidam com essa questão do conhecimento a nível de faculdade, né? Mas é uma hierarquia, ponto. Então, assim, não deveria ser visto como menos ou mais. É só uma hierarquia e fim, foi estabelecido. Mais uma hierarquia dos comportamentos das culturas no Ocidente, assim, né? Sim, sim. Então, eu só vou voltar um pouquinho para depois eu ir para frente de novo. Claro. E aí eu fui fazer faculdade de dança, fiz bacharel e licenciatura, foram 5 anos. E eu sempre gostei muito de dar aula. Desde os 15 anos eu dava aula nessa escola que eu fazia aula. Que a gente. As meninas, como vão ficando mais velhas, acho que a Dani deve ter passado por isso também, vão pegando as turmas das crianças menores para ensinar. Então, com 15 anos, eu comecei lá nesse processo meu de dar aula. E hoje eu sei que isso não é uma coisa pedagogicamente que deveria acontecer. Adequada. As crianças tinham que ser as professoras mais fodonas de todas, tinha que dar aula para as crianças. É onde a gente começa todos os princípios, né? Tinha que ser essa coisa mais vista de forma mais complexa, assim. Mas a gente tende a simplificar muitas coisas, enfim, era um contexto de academia, tá tudo certo. Eu aprendi muitas coisas incríveis lá, aprendi muito sobre tudo, principalmente processos criativos, que são coisas que, quando a gente está numa dança, num processo mais estruturado, a gente não pode fazer, né? A gente tem que seguir coreografias e o estilo de dançar daquela pessoa, então eu sempre fui muito instigada a criar. Então, eu acho que foi o grande trunfo. Eu tinha uma professora muito, muito inteligente nesse sentido também. Depois eu me formei e voltei para minha cidade, porque lá a gente já tinha as 4 linguagens de artes na escola, que é dança, música, teatro e artes visuais, há muito tempo, né? Essa foi as legislações sobre o ensino de arte na escola foram vindo ao tempo, né? Então, agora a gente tem essa obrigatoriedade dessas 4 linguagens, mas nessa época que eu formei em 2010, não havia. Então, mas a prefeitura da minha cidade tinha, então eu comecei a dar aula na escola e formei também um grupo uma companhia na época que trabalhava com pessoas com e sem deficiência, que hoje em dia essa companhia não existe mais, é uma companhia muito bonita chamada Equilíbrio, com pessoas muito, muito potentes dançando, investigando, fazendo processos criativos, né? Então, dancei um pouco também nessa época e fiz outras modalidades, enfim, continuei fazendo, né? Provavelmente a realidade de muitas pessoas que trabalham com isso, que a gente precisa ter um trabalho, entre aspas, e praticar a dança em outros momentos, porque nem sempre a gente consegue viver da nossa profissão, né? E é isso, e eu sempre quis continuar estudando, e depois eu fiz especialização na UFBA, depois eu vim para São Paulo, que é onde eu estou agora, fazer mestrado, doutorado com as pessoas que eu queria fazer, que são pessoas expoentes no pensamento de dança, assim, que me ajudaram muito a entender mais profundamente os processos de cognição, que é o que eu acho que seria importante a gente falar daqui a um tempo, mas o processo de cognição que a gente entende que é do corpo, mas na verdade nós somos um corpo, né? Então, o nosso processo cognitivo através do movimento, que aí eu falo um pouquinho mais para frente. Então, acho que é mais ou menos isso, essa linha de pensamento, assim. Aí, ponto,
agora vocês querem perguntar alguma coisa ou eu posso falar sobre os diferentes tipos de dança? Fala aí, vocês querem comentar algo? O Felipe tá com Não, cara de que quer pode perguntar falar. alguma coisa. Não, eu queria falar várias coisas. Eu tô pensando assim muito legal a sua história. Eu acho que a minha pergunta tá mais nos tipos de dança mesmo, assim. Porque eu acho que. Aí eu vou tentar na minha visão, e aí você fala sobre. Porque pra mim tem tipo. Tem vários, tá? Mas antes de falar de tipos de dança, eu tenho a minha visão de dança. Então, a minha visão de dança no quesito, tipo, dança no banheiro, sozinho, dançando no público e vendo outras pessoas dançar. E pra mim essas coisas são totalmente diferentes. E eu tenho a quarta, que é vendo minha filha dançar, porque aí minha filha dançar e tipo não é igual ver outras pessoas dançar, é ver a sua filha dançar. E eu tenho eu tenho duas filhas e uma é tipo espoleta e ela dança muito parecida comigo, tipo só pulando já. E a outra desde pequena tinha tipo leveza, gostava de fazer os movimentos de braço e tudo mais assim. Então é engraçado ver o quanto, tipo, às vezes é inato na pessoa o estilo e modo dela, tipo, desde pequenininho. E dá pra ver isso muito claro na dança. E o que eu ia falar, Felipe, que você falou dessa questão da leveza e do inato, e é isso, a leveza é um dos padrões, não, deixa eu corrigir essa palavra aqui, senão eu vou perder meu diploma. É um dos parâmetros de análise do movimento, que é a leveza. E depois eu vou chegar nisso, e o que você falou de inato tem a ver com a nossa configuração músculo-esquelética. Os padrões de movimento, eles têm a ver com isso, mas vamos por partes. Então, vou até fazer uma observação aqui, falando, eu fiz o balé clássico, eu entrei com 2 anos e meio. Misericórdia. Pois é, então eu fiz 9 anos, você imagina, eu saí antes dos 12, e ao contrário, para mim, o balé era quase um sofrimento nesse sentido, por essa rigidez, né? Era um compromisso que eu tinha 2 vezes por semana, ao qual, inclusive, eu sou muito grata, porque boa parte da minha coordenação motora fina, eu tenho certeza que é por conta de todos esses anos de balé, né? Mas era uma coisa, assim, que me irritava um pouco. Não era um momento prazeroso para mim. Eu ia muito por obrigação. Tanto é que aí, no momento que eu pude decidir alguma coisa, eu abandonei. Já estava lá na ponta também fazia um tempo. Mas eu tive sempre um corpinho mais robusto, né, gente? Não era assim tão robusto, mas era mais robusto. Então, assim, também. Mas isso não quer dizer nada, Dani. Pelo contrário. Mas você já comentou isso uma vez também, Isa. No mundo do balé, as pessoas são muito cruéis com isso, assim, com essa questão da forma, do tamanho do corpo, do alongamento que você tem que ter, tá dentro de um e as monte de bailarinas são padrões. Fase da muito idade magras. também. Pra quem a definição do corpo bonito ou que é mais etarista pra socialmente caramba, aceito né? ou não, hoje em dia é muito diferente do que era quando eu e a Dani éramos pequenos, sabe? Aonde, né? Aqui. No Brasil. O quê? Vamos dar uma volta por em vários lugares, gente que é sobrepeso vai ser tratado como inválido em muitas maneiras, Não, tá? tudo bem, mas pelo menos tem a conversa sobre o tema. Antigamente nem tinha conversa sobre o isso é tema. verdade. Tipo, eu Sim, não sei nem com se a Fat certeza. Family seria aceito com esse nome hoje, sabe? Eu tenho essa dúvida. Apesar que eu acho que é bem legal ter. Eu acho que seria, na verdade. Mas eu fico pensando sobre isso, sabe? Tipo, se o nome Fat Family, tipo, estaria super aceito, seria tipo, uau, caramba, que legal que eles falaram isso, ou tipo, muito. Tipo assim, eu não sei. Total. Não, eu Ou a entendi, eu Dani ia entendi, criticar, eu né? Para vocês verem como é complexo esse tema, que não tem a ver necessariamente com dançar coreografias ou passos pré-estabelecidos. A gente já entrou aqui em questões filosóficas da estética, a gente já falou sobre valores, a gente já falou sobre diferentes formas de existir ao redor do mundo. Então, é infinito. Eu sou muito suspeita, né? Mas é infinito, né? A gente falou sobre essa violência dos corpos, então, por aí vai. Mas vamos meu Deus. Muita janela! Não, mas eu vou trazer uma polêmica aqui, porque a gente começou falando aquela coisa que qualquer um pode dançar e tal, e eu entendo de onde isso vem, mas eu queria saber se você se sente incomodada também com as pessoas tratarem dança às vezes como qualquer coisa. Eu sinto muito isso com a música, sabe? Porque como qualquer um pode tocar e cantar um instrumento, qualquer um pode falar de música. E uma coisa é a música que você faz dentro da sua casa pra você, outra coisa é a música no mundo. Aquilo não tem um significado na sociedade, tem pessoas que fizeram música antes de você. Você não vai sair dançando o que você bem entende e falar que é arte, entendeu?
Porque a arte é uma coisa muito séria. E ao mesmo tempo que esse discurso pode libertar a gente, ele aprisiona o próprio artista. Porque joga ele num genérico que todo mundo é indiferenciável. Porque agora todo mundo é diferente, todo mundo dá seus saltos por aí, e tudo é dança, entendeu? E eu, como músico, me sinto muito ofendido muitas vezes, sabe? Porque eu vejo pessoas tratando dessa maneira, mas não vão tratar médico assim, sabe? E eu vejo música tão sério quanto um médico. É uma vibração que conecta com os outros. Se você faz aquilo errado, você faz mal pra saúde. Não é um sonzinho que tá tocando aí, eu tô sendo chato, entendeu? E com dança, quando a dança me pegou, eu percebi esse peso. Eu vi, opa, caramba, tem um negócio. Eu senti isso, até Isa, pra colocar em nomes, quando eu fui ver uma apresentação do Grupo Corpo dançando Caetano Veloso no Municipal. E foi a primeira vez que a dança me pegou de um jeito que eu fiquei. Sabe? E eu queria saber o que você pensa sobre isso. Eu acho que são duas coisas muito diferentes, Id. Eu acho que existe dois tipos de forma de existir em relação a esse tema. A dança ela não é de ninguém. Ela não tem um certo e errado. Ela não tem um dono, uma pessoa que diz o que deve ser e o que não deve ser. Né? Então, porque a dança, assim como outras formas artísticas, foram as primeiras formas de comunicação. A dança foi, e outras também, formas de comunicação primordial da gente. Quando os Homo sapiens ainda não tinham a linguagem como estabelecida de comunicação, eram os movimentos, os sons, as encenações, né? Então, isso a gente vive por conta disso, né? Então, a gente não criou essa situação. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que separar o que é viver os processos artísticos da forma que a gente quer, entende, gostaria, e tem pessoas que trabalham com isso de forma profissional. Aí eu entendo. Então, assim, para todo mundo pode dançar? Sim, que maravilha, todo mundo deveria fazer isso. Mas nem todas as pessoas são formados artistas ou licenciados para trabalhar em áreas específicas desse campo de conhecimento, porque são coisas diferentes. A dança, acredito que com a música também, você pode até me corrigir, ela pode ser vivida no campo social, que é onde ela nasceu, deve estar e tem que estar mesmo, como um conhecimento aberto ao mundo, que não necessita de estudos, porque faz parte da gente, você não precisa saber ensinar 2 para lá, 2 para cá, para você dançar qualquer tipo de dança com uma pessoa e estar lá nesse processo afetivo e ser feliz, enfim. E tem as pessoas que são formadas para ser artista, formadas para ser artistas, porque aí essas áreas elas são campos de conhecimento que têm suas próprias estruturas de conhecimento que precisam ser estudadas e também pensadas em como isso vai ser ensinado, tanto em contextos informais de ensino, quanto em escolas, faculdades e etc. Né? Então, eu acho que tem uma diferença, sim, mas eu acho que eu gostaria de ter um pouco mais de calma quando a gente tratasse isso de... Não tô falando que você não foi calmo, eu tô falando nós, humanidade. Não, mas eu não sou calmo também, isso é um problema aqui. A gente foi impetuoso também, mas tudo bem. A humanidade tinha que ter um pouco mais de... Tem que ter um respiro antes de conseguir traçar essas linhas, sabe? E entender de quem é, acho que fica uma posse das coisas, sabe? Eu danço assim, a minha dança é assim, a minha técnica é igual lá, e não é isso, né? Apesar de que precisa desses processos de estruturação. Mas enfim, quer falar, Lê? Não, eu ia só fazer um comentário, porque isso que a gente está conversando me fez pensar quando você falou da dança também como expressão social, do lugar social da dança, a gente presenciou, né? Acho que muitas pessoas testemunharam nessas 2 últimas semanas, a dança Maori ali no congresso na Nova Zelândia, que foi, para mim, foi a coisa mais bonita que aconteceu no ano, assim. Aquela oposição do grupo que estava sendo oprimido, né, pelos antigos colonizadores, estão querendo mudar uma lei para tirar os direitos ali da população maori, nativa da Nova Zelândia, e eles fizeram aquela dança no Congresso que, para mim, deles ali, foi um negócio fortíssimo, assim.
E como a dança, por si só, a gente não sabe a língua deles, mas você vê dançando e eles cantando aquele hino deles, aquele canto, você fala, nossa, eles se colocaram aqui, nós existimos, nós temos o nosso direito, nós vamos manter o nosso lugar. Tudo passado essa mensagem só com o gestual daquela dança super potente, assim. Então, só queria trazer isso porque foi das coisas mais emocionantes que eu passei aqui em 2024, sem dúvida. Nossa, eu não vi, preciso ver. Nossa, Dani, você precisa insano, ver é isso. muito forte, irado. E assim, todo mundo, é o clássico europeu passivo-agressivo, rolando ali aquela coisa meio tipo, o mundo se controla, e facilmente aquilo poderia se tornar ridículo, e não se torna. A força do bagulho tá ali, tipo, posta, sabe? Você pode tentar falar o quanto você quiser. Aqui nós temos um lugar de fala, você tem que levantar a mão. Não, não, não. Isso aqui é muito mais ancestral, amigão, abaixa a bola aí. Só para situar a população branca, né, os legisladores brancos estavam querendo desfazer uma lei de 1840 que tinha alçado a cidadania à população maori do mesmo nível da população inglesa que tinha colonizado a Nova Zelândia. Eles estavam querendo desfazer esse tratado e aí a população falou, não, isso não vai acontecer. E aí uma das deputadas, ela rasga a lei assim de um jeito muito forte, nessa leveza e na potência assim do gesto, e começa a dançar a dança deles assim, nossa, assim, você fala, cara, nossa, o ano gente, fechou, como assim, é que eu tipo, não uau, vi? ainda bem que isso aconteceu, assim, não tem nada mais potente do que isso, como linguagem anticolonialista, como linguagem de afirmação, como linguagem de liberdade, é muito potente, assim, você fala, cara, só a dança tem essa capacidade de passar essa mensagem para o mundo inteiro. Acho que todo mundo que assistir em qualquer país do mundo não conhece a língua maori, não sabe decodificar aquilo de outra, mas entendeu a potência do que está sendo dito, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa dança específica tem todo aquele quê do rugby em si, da dança inicial, que fez essa dança ser famosa no mundo inteiro. Sim, o pessoal do rugby da Nova Zelândia tem sim. feito essa dança, porque é uma dança ancestral deles que eles têm colocado aquilo para mostrar a cultura ali, sem E dúvida. eles transformaram isso no mundo, assim, é um simbolismo muito forte, e também porque eles são muito bons, né? Então ajuda eles fazerem a dança, chamar atenção e ganharem tudo. Então essa é uma dança que, tipo, ela já ganhou esse simbolismo, que eu nem sei se é o simbolismo original, deve ser, de tipo, olha o quanto a gente é forte perante vocês. É uma dança que passa uma mensagem diferente mesmo de dança. Gente, da pura ignorância, tá? Vou perguntar. Essas coisas que a gente está delimitando como dança, que são esses processos do início do rugby, que eu já vi também, que é bem legal, e desse momento no congresso, era uma dança ou era um processo ritualístico através de um movimento específico? Aí eu não sei Os responder. dois. Aí você precisa esclarecer pra gente. Na minha Não opinião, sei. dança engloba isso. Eu também. Eu ia responder, pra mim é dança. É uma dança, pra mim, nesse caso, muitos rituais têm dança. Eu não Então, consigo pra mim dissociar tá dentro do também. pacote. Uhum. Ótimo. Então, porque às vezes as pessoas, a gente de fora pode ler uma situação em que existe um esquema de movimento específico, codificado, e tem uma música de fundo como dança, mas na verdade não necessariamente para aquele povo que está exercendo aquela cultura. Pode ser que eles não chamam de Entendi. dança. Mas você acha que pra eles poderia ser dança uma conotação negativa pro ritual? São só coisas diferentes. Tipo, muitas pessoas falam que capoeira é dança. E não é. Capoeira é uma manifestação de luta, né? É uma luta, pô, tem- que isso? tem É movimento. ofensivo. Tem movimento, tem música, tem passos codificados, mas não é uma dança. Nesse caso, é uma maneira de diminuir mesmo essa manifestação como esse processo de luta dessas pessoas que foram escravizadas, né? Então, por isso que eu perguntei, porque eu não sei a resposta, perguntei de perguntar mesmo, mas é importante a gente ver como a cultura delimita isso que a gente está entendendo como dança, fazendo essa leitura. De qualquer forma, foram ações e movimentos muito potentes mesmo, né? Porque são movimentos de guerra. Então, deixa eu tentar voltar um pouco. Eu acho que quando eu falei, Felipe, pro ID em relação a questões artísticas e as danças sociais, acho que responder um pouco sobre diferentes tipos de dança. Você se sentiu contemplado? Você quer que eu fale um pouco mais sobre? Não, pra mim vai do seu coração. Porque eu dei a minha explicação, eu não sei se... Porque eu tava na dúvida, quando você fala de estilos de dança, pra mim, pode ser milhões de coisas. Pode você falar a diferença entre essa dança ritualística e lamberóbica, e axé, ou uma definição de como as pessoas veem dança. E eu nem sei, eu acho que na música tem isso, eu não sei se a dança tem isso, de tipo, até um preconceito entre as danças, sabe? Tipo assim, ó, tem essa dança, ela é mais valorizada por causa disso do que essa outra dança. Sim.
Tipo, eu acredito que sim, mas Com certeza, Não, e com hierarquia toda tem em razão, todo tá? lugar, né? Uhum. Né, e desculpa, aqui eu vou ser o polêmico do rolê, pessoal, mas eu Vai. não sou tão contra não, tá? Não é qualquer um que vai sair pulando aí que vai pegar e achar que é maior que samba, que e música de terreiro, por aí vai, entendeu? O mundo tá aí há muito tempo pra você sair colocando bandeira nos lugares. Ainda mais porque quem tem bandeira tem poder, e quem tem poder é ouvido, porque se fosse essa grande maravilha de todo mundo é ouvido, e não é, na verdade, né? Tem espaços aí. Eu acho que você está falando, eu acho que o Felipe perguntou sobre os tipos de dança, você está falando sobre as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Aí sim, eu entendo completamente, eu concordo, mas em relação aos tipos de dança, Felipe, depende de onde você está, da cultura que Uhum. você comunga, né, então, assim, é muito relativo. São totalmente processos históricos culturais, não tem como a gente separar isso nunca. Mas dependendo do contexto que você está, num certo tipo de dominação de pensamento, sim. Né? Como a Dani falou, ela fez balé desde criança, que talvez na época a família dela colocou ela nessa atividade, não existia uma outra forma de fazer o que eles gostariam que ela fizesse, ou tem um imaginário, né, relativo à bailarina. Então, hoje, o balé clássico ele ainda se apresenta como essa virtude, né, que foi quando as danças camponesas foram capturadas para dentro dos salões reais franceses, né? E por aí foi, se a gente continuar com esse processo dessa colonização europeia, vai por aí. Então existe uma hierarquia que as pessoas colocam, e eu acho que muitos bailarinos podem ter preconceitos também entre os outros, porque dança é feito de gente, e gente é gente. Né? Não tem essa situação. Mas eu acho que a Dani falou dessa questão desse sofrimento, dessa rigidez, porque eu falo isso de um lugar de muita alegria, de muita potência de existência, né? E sim de muito sofrimento, né? Porque eu tenho 37 anos, eu me considero uma bailarina aposentada porque eu tenho 1 milhão de dores pelo corpo inteiro por ter exercido muitos movimentos e técnicas de forma errônea. Né? A gente não tinha tanto olhar para isso, né? E fica, Dani, essa sensação de que esse processo estético, mais uma vez, né? O que é belo, o que é virtuoso, o que é cabível e validável na sociedade, inclusive vendível, tem que ter essa estética do belo, de como tem que ser feito de forma certa. E isso, algumas técnicas, elas promovem isso, mas não significa que ela, no seu lugar de existência, ela é isso. Porque todas as coisas, novamente, né, elas são feitas de pessoas. Então, eu acho que nessa situação, talvez não seja muito a técnica em si, e sim as pessoas que a fazem como elas pensam essa situação. Então, eu acho que são os modos de fazer que a gente precisa rever todas as coisas, sabe? Em relação a essa coisa dessa rigidez, desse sofrimento, porque sim, existe. Né? O Ale puxou esse assunto. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Eu acho que o Ale chama isso de outras coisas, dessa rigidez, né, cognitiva, assim, essas rigidezes. Então, eu sempre fui uma pessoa que me cobro muito, muito, muito rígida comigo mesmo, com meus erros, com meus acertos, com as minhas cobranças. Essa coisa doentia que a gente se faz, né, eu acho que hoje é o maior desafio, assim. E a dança, ela, se você pega nesse lugar dessa estética da perfeição, ela é um prato cheio, porque é isso que ela pede. Sim. Você não pode errar, você tem que ser a melhor, você tem que ter o melhor corpo, você tem que ser Se a gente é muito cruel, por exemplo, a questão do olhar, porque em algumas escolas, companhias, enfim, né, não dá para generalizar, mas tem lugares em status de poder que, assim, se você não é bom o suficiente, o coreógrafo, o professor, ele nem olha para você. Você tem um lugar na barra, um lugar na frente que você só vai te corrigir essas pessoas, as outras caguei, né? Então, e não são todos os lugares, né? Existem lugares assim, da mesma forma que existem muitos movimentos artísticos, inclusive de balé, que pedem outras formas de existência, outras conotações. Então, de novo, é a pessoa que faz aquilo, né? Não é necessariamente a obra que é o problema, é como a pessoa faz aquilo acontecer, sabe? Total. Mas perguntando sobre balé especificamente, desculpa, você acha que essas escolas mais ditatoriais, assim, se você for uma bailarina muito boa, você
você acha que você teria mais sucesso? Elas são mais valorizadas do que as escolas mais, assim, democráticas ou qualquer que seja o termo? Eu dancei balé muito pouco na vida porque eu apanhei, né? Então, só pra deixar isso bem explícito, assim. Sim. E eu acho que a questão de ser muito boa já é uma questão que a gente precisa pensar de um jeito muito importante. Porque eu acho que eu sou muito boa pensadora e fazedora disso. É. De dançar as coisas que eu me proponho a pesquisar. Porque a gente pensa, a dança é um pensamento, né? Não tem como, não dá pra gente fazer essa separação. Eu acho, Felipe, que tudo cabe. Eu acho que tudo serve para o que você quer, qual é o seu propósito de vida. Se para você ter uma virtuose no balé clássico é importante, então é isso, você está buscando esse tipo de situação. Em outros momentos não é importante, você quer viver outras coisas. Então, vá viver outras coisas. Eu acho que o que é ruim é a imposição social em relação a determinado tipo de coisa. Mas eu acho que cada um busca o que é para si, como outras atividades físicas. Tem pessoas que gostam de nadar, tem pessoas que gostam de crossfit, tem pessoas que gostam de esqui, tem pessoas que gostam de ping-pong, e para mim vai na mesma linha, assim, sabe? Mas aí tem uma coisa do nosso autismo que é o quê? A gente muitas vezes está vendo o grande quadro, só que para sua opinião sobre o grande quadro ser valorizada, você tem que passar pela escadinha do sofrimento de tentar ser o perfeito. E a gente tem muita dificuldade de se encaixar nessa escadinha, entendeu? E eu não sei se você sente que você sofreu com isso, de tipo, sentir que você não era ouvida porque você não tinha atingido um nível técnico meritocrático, apesar de suas opiniões serem muito relevantes. E aí você vai lá e ouve pessoas falando exatamente o que você pensa, mas elas só são ouvidas porque elas chegaram num nível XYZ de reconhecimento dentro daquele meio e você não. Eu acho que depende do lugar que a gente tá, que a gente precisa conviver com essas realidades. Eu acho que, por exemplo, numa companhia de dança, por exemplo, em que as pessoas que dançam, elas não têm o mesmo poder de fala de que uma pessoa que está coreografando ou dirigindo, eu já passei por essa situação de não poder me colocar, de contestar. Então, sim, nesse sentido já aconteceu, mas em outros sentidos não. Então, por exemplo, a forma como hoje eu penso, trabalho com os processos de aquisição de conhecimento e cognição e aprendizagem, eu acho que tá tudo bem eu não ser tão virtuosa, porque é outro lugar, é outra característica, é como se fosse um outro pedaço da pizza. Total. Que normalmente é o melhor, inclusive. É tipo aquela parte pequena que ninguém vê, mas é o queijinho queimado. Eu adoro queijinho queimado, apesar de que eu não posso comer queijinho, mas assim, eu acho que também depende, sabe? Eu acho. Tô a pessoa mais relativa do mundo, sim, mas Tá tudo bem. tô colocando, acho que colocando os valores, as coisas nos valores que elas precisam ter, para as pessoas que elas precisam ter, nos ambientes que elas precisam ter, sabe? E aí, pode Não, falar. eu ia aproveitar agora, depois você finaliza, ia convidar a gente para finalizar o episódio também. Tá super legal a conversa, mas eu tô vendo que ele tá se estendendo para além do nosso timing aqui. E ia te perguntar uma questão para você já encerrar também, Isa. Como que você vê a importância? Você falou dessa questão do CrossFit, de outras atividades que as pessoas podem buscar, e é super importante para as pessoas neurodivergentes entenderem que a autorregulação emocional ela passa pelo corpo. Por mais que a gente viva questões psicológicas e emocionais, muitas vezes é no corpo que a gente vai resolver essas questões. Eu sempre insisto nisso. E eu vejo a dança como esse lugar privilegiado para poder ter esse cuidado. Eu queria só que você pudesse falar um pouco sobre isso, e aproveitando já para puxar para o encerramento nesse sentido, né, de como você convidaria pessoas nesse sentido, neurodivergentes, para se cuidarem a partir da dança e também poder falar do seu trabalho. Posso ter 5 minutos a mais? Claro, vamos lá. Bora. Tá bom. A gente fala que esse processo de cura, né, que você falou, passa pelo corpo, né? E aí é a provocação que a gente sempre faz nas nossas rodas de existência. Tipo, existe alguma coisa que não é o corpo da gente? Não existe. A sua mente é o seu corpo, o seu cérebro é o seu corpo, o seu osso, suas glândulas, né? Então são instâncias diferentes do corpo, né? Então é que a gente não tem uma linguagem que dê conta de abranger essa complexidade para falar a cura passa pelo corpo, porque seria a cura, ela existe intrínseco a você, porque você é o seu corpo, né? Então eu acho que seria uma outra forma eu acho que sim, o movimento, porque eu acho que o que eu delimitaria por essa cura passa pelo corpo?
é como a gente tem a possibilidade de se colocar de outras formas no mundo. E o que isso significa? Outras possibilidades de movimentação, de se movimentar, né? Porque a cognição, as formas como a gente se apresenta no mundo, né? Como o Felipe falou das filhas dele, tem a ver com o jeito que a gente é. Basicamente, os jeitos das partes da nossa osso, músculo, órgãos, os nossos formatos, nossos padrões de ação tem muito a ver com os padrões do tipo de corpo que a gente é, se a gente é mais alongado, se a gente é mais achatadinho, se a gente tem a musculatura mais rígida, se ela é mais flexível. Então, todas essas possibilidades que a parte da biologia nos permite existência, ela nos coloca como sujeitos de ação de determinada forma, e o ambiente também nos coloca como sujeitos de ação de determinada forma. Tipo assim, um exemplo muito rápido. Menina, fechem as pernas. Então, assim, as meninas vão crescer pernas fechadas. Então, isso é um tipo de movimentação ou não, né? Então, assim, principalmente fazer bem um en passant, assim, que isso é uma coisa mais bastante complexa. Então, eu acho que tem esse grande trunfo do movimento, que a dança realmente é, para mim, um exponencial, assim, de potência, é que você pode pensar-se, você pode ser-se de muitos jeitos. E esse ser-se de muitos jeitos te abre possibilidades de existir. Então, você se pensa, você se entende, você se reescreve através do movimento que não é o seu cotidiano. Então, você cria outras possibilidades, outras conexões neurais, na verdade, né? São outras conexões neurais. Mover-se diferentes são outras conexões neurais. Então, isso são processos de aquisição de conhecimento e ponto. É assim que funciona. E aí eu acho que, sim, a dança já tem salvado muitas pessoas e me salvou de muitas coisas. Pelo visto, vocês também têm essa relação muito importante, né? E me perdi aqui, um minutinho. Enfim, é isso. Hoje eu trabalho com processos de criação, né, que eu falo que são processos que eu gosto de fazer. Eu gosto de criar, fazer processos de criação, tipo, pegar a pessoa e falar, oi, vamos conversar sobre alguma coisa? A pessoa fala, vamos, com certeza. Eu falo, então vamos. Então, ao invés de você usar suas palavras, vamos usar outras partes do seu corpo que podem se movimentar de outros jeitos. Basicamente é isso. Porque a terapia é voz. Né? A gente pode usar, obviamente, tem todo o resto do corpo imbuído, né? Mas basicamente a gente usa a voz. E nas nossas práticas a gente quer usar outros pedaços do nosso corpo que podem e querem se comunicar e construir outros tipos de conhecimento. Maravilha. Então, E como as pessoas podem te encontrar? Você está nas redes? Você está no Insta? Eu sou muito ruim de redes sociais. E sim, eu estou no Instagram e, poxa vida, meu Instagram tem 3 fotos, galera. E não diz absolutamente de nada do que eu sou. Mas eu vou abrir o Instagram. Propor uma oficina também, né, Lei? Você pode me ajudar a falar um pouco? Sim, a ideia é que a gente faça um trabalho, mas você já falou exatamente isso que está propondo, Isa, de você criar uma linguagem outra para poder falar de si, se expressar, que não seja necessariamente verbal nesse sentido, e usar o corpo como canal de expressão. Acho que você trouxe isso, a ideia de fazer esse trabalho, essa oficina é essa, e aí a Isa vai lançar esse trabalho, e então quem depois se interessar, a gente vai, quando lançar o episódio, deixar o contato, deixar o arroba aí que a Isa vai abrir tudo no Insta, mas a ideia é poder ter essa outra via, assim, esse outro trabalho feito. Muitas vezes, meus próprios pacientes, assim, eles falam, poxa, aí, o que eu faço em relação a essa questão da atividade física? Porque não necessariamente a gente gosta de ir para academia, fazer coisa repetitiva, naquele ambiente super iluminado, com música que a gente não gosta. Então, por uma série de questões de hipersensibilidade sensorial, olfatória, visual, auditiva, a gente foge desses ambientes. E a ideia era justamente pensar num trabalho que possa ser feito contemplando as necessidades das pessoas neurodivergentes, e a dança certamente é um meio para isso, assim. Então a ideia é poder fazer um trabalho alinhado com isso. Isso, proporcionar momentos em que a gente pode fazer pesquisas, conversar sobre si. A gente chama de dança, também é dança, mas eu acho que pode ter uma conotação de, preciso dançar, meu Deus, não, então vamos lá. A gente vai se encontrar para se mover, para se conhecer, para conversar, para colocar novas possibilidades de existência em conjunto consigo mesmo, em um ambiente em que a gente, neurodivergente, consegue estar de forma calma, verdadeira e
possível, né? A música tá alta, vamos abaixar a música, galera, não tem música. Tem iluminação aqui? Não tem. Isso é uma coisa importante de falar. Puta que pariu, desculpa, gente, palavrão. Mas assim, iluminação de palco, pra gente que tem fotossensibilidade, Nossa, é uma desgraça, né? misericórdia, é horrível. E aí eu sempre olhei pra baixo dançando. Aí agora, neste momento, estou com um insight. Caraca, eu não conseguia olhar pra luz. Eu não era uma Simples pessoa assim, linda. né? Simples assim, meu Deus. Upside Boa. down, upside down. Muito bom. É isso. Maravilha. Então é isso, a gente vai lançar essa oficina, esses momentos de encontro, e a gente vai colocar disponível aí para que a gente se inscreva e se comunique nesse primeiro momento, para ver como isso vai funcionar. Irado. Bora de Muito fala bom, final? Isa. Muito obrigada. Maravilha. Fala, viu? final. Obrigada, bom. gente. Fazer Não, uma é fala irado. final? Sim, eu tenho uma, eu vou falar uma. Que é muito interessante falar sobre autismo e manifestações artísticas como na dança. Eu sinto que a gente se diferencia justamente pelas conexões diferentes que a gente faz da média. Então, a gente consegue encontrar significado em coisas que a maioria das pessoas não consegue encontrar. E quando a gente tá falando de dança, eu vejo isso o tempo inteiro. Quando eu tô, tipo, mexendo meu quadril no banheiro, eu tô conectando um movimento X que eu fiz com uma coreografia que eu vi num lugar, com uma emoção que eu quero expressar, com um preconceito que eu sinto frente a mim mesmo, quando eu tô me vendo fazendo aquele movimento, enfim, é tudo ao mesmo tempo. E é aí que a arte acontece, então por isso que é tão bonito. Obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer. Igualmente, gente, eu fiquei muito feliz. Não tô conseguindo organizar minhas palavras, na verdade, e eu queria deixar a indicação de um livro que eu não estou achando, que é muito importante ter a ver com essa questão autística e possibilidades de criação. O livro chama The Minor Gesture, é um livro que não tem tradução, infelizmente. Ele é um livro... cadê o nome? A autora é Ari Manning, ela é uma autora... Ela é canadense. Antigamente ela trabalhava no Science Lab, que era uma instituição dentro de uma universidade, e fala sobre como simplificando muito, né? Como as percepções autísticas podem ser disparadores para processos de criação. Não necessariamente para pessoas que são autistas, mas assim, nossos processos de percepção outros, como possibilidades de criar repertórios de movimento, criar coreografias, enfim. Maravilha. Que legal, muito legal. Eu posso colocar também Com certeza. A gente coloca na descrição do episódio depois. Maravilha. Dani, quer encerrar? Muito bom, muito bom. Adorei terminar, inclusive, adorei terminar com uma indicação de livro. A Dani né? é Que, leitora enfim, voraz. eu adoro, sou uma leitora voraz de diversos assuntos e acho que é isso mesmo. Para mim foi ótimo. Minha irmã é dança terapeuta, então eu conectei com muita coisa que ela fala, e você trouxe uma outra perspectiva para a gente, e acho que todo mundo sai daqui com um novo olhar para a dança e para o movimento, e espero que os nossos ouvintes também. Foi muito bom, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada. Eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Maravilha, pessoal. Um beijo Porque grande. podia Bom, ter gente. um próximo episódio, né? Quando você fizer esse projeto, que quando rolar, a gente fazer um episódio falando sobre como foi. Massa. É, Daqui a um boa. tempo. E todo mundo tem que dançar. Tô super caramba. dentro. Eita, Ele caramba. vai participar também. Não, Eu participo, você vai ser a melhor pessoa, sabia? Cara, você não sabe a minha capacidade de Mas é dançar porque mal. você- É muito boa. Mas não é disso que se trata. Você tem a disposição de existir se movendo, então não importa como Sim. você faz isso, sabe? Então é isso, eu acho que eu não consegui encerrar todo o assunto que eu queria, mas é isso, espero ter colocado essa pulguinha aí atrás da orelha das pessoas e venham, vai ser muito prazeroso, muito bom Maravilha. estar junto. Muito legal, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia pra todo Obrigada, mundo, gente. pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.